por favor, abram comigo no capítulo 1 de Mateus. Eu vou explicar por que Mateus, né? Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Eu tinha dito no domingo passado que eu ia começar a exposição de Ruth, mas eu julguei que seria importante eu dar um passo para trás e revisitar esse texto, porque eu tenho a intenção de expor Ruth e depois de expor o livro do profeta Jonas. Então, ao voltar em Mateus, irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara hoje, na pregação de hoje, é que toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, é uma só história, uma história da redenção. E eu vou trabalhar essa premissa a partir desse texto, como uma espécie de introdução e preparação para as exposições que teremos no Antigo Testamento, tá bom? Então, hoje, Mateus capítulo 1, semana que vem, Ruth capítulo 1, tá bom? Mateus capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Acompanhe com atenção, com reverência, porque esta é a palavra do Deus vivo, que diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abilde, Abilde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Senhor, abençoa a tua igreja, dá-nos a compreensão que precisamos, ilumina-nos com teu Espírito ao que prega e aos que ouvem, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Por que tantos cristãos possuem tanta dificuldade com o Antigo Testamento? A grande maioria, inconscientemente, abraçou a visão do herege chamado Marcião, de que o Antigo Testamento representa um Deus completamente distinto do Novo Testamento. Enquanto o Deus do Antigo é o Deus da justiça, da ira, da guerra, da lei, o Deus do Novo Testamento é comumente retratado como o Deus da graça, do amor, da misericórdia. Além disso, é predominante também a visão de que o Antigo Testamento é um documento sobre Israel e para Israel. Então, boa parte dos cristãos restringe a sua utilidade em termos de informação da história, da cultura e do relacionamento pactual que esse povo tinha com Deus. Nada além disso. Então, com exceção do livro dos Salmos, que é o nosso queridinho, o nosso preferido, os demais nós costumamos dispensar, tanto pela dificuldade de interpretá-los, como pela suposta inutilidade deles para nós. Mas por que, meus irmãos, não devemos tratar o Antigo Testamento dessa maneira? A primeira e a mais óbvia resposta é porque o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus usava. Era também a Bíblia de Paulo e dos demais apóstolos. E é sobre o Antigo Testamento que Paulo disse quando escreveu a Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então é muito importante que você entenda que o Antigo Testamento era a Bíblia de praticamente todos os autores do Novo
Testamento. Logo, o que temos no Novo foi escrito, foi construído a partir da teologia do Antigo Testamento. E se você já o leu de capa a capa, você já se deu conta de que o Novo está repleto de citações feitas por Cristo, feitas pelos apóstolos, desde Moisés aos profetas. Os temas do Antigo Testamento, meus irmãos, o reino de Deus, a aliança, o mediador, a redenção, são temas do Antigo Testamento que são repetidos e são ampliados no Novo Testamento. Ou seja, sem o Antigo, não há um. Porque o Novo Testamento é o desfecho, é o cumprimento, é o clímax do que foi revelado no Antigo. E é claro que existem, irmãos, descontinuidades entre os testamentos, mas há um elo fundamental que os liga, que chama-se Jesus Cristo. Isso porque toda a Bíblia, nunca esqueça disso, toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, é uma só história da redenção. E o que é que eu quero dizer com isso? É que o Deus Criador, Ele decidiu revelar-se a si mesmo e o seu plano redentivo na história de um povo. Isso não aconteceu instantaneamente de uma vez só, mas aconteceu progressivamente, em etapas, em fases da história, e em cada uma delas, por meio de pessoas, de eventos, de ofícios, de atos de juízo e atos de redenção na história de Israel. O que Deus estava fazendo? Ele estava descortinando, irmãos, progressivamente, o seu evangelho. É por isso, querido, que Êxodo, Levítico, Rute, Reis, Salmos, o livro dos profetas, você pode chamá-los de escritura evangélica, de escritura cristã. Por quê? Porque eles dão testemunho da história da redenção, do Deus que está se revelando e dando a conhecer o seu plano de redimir para si um povo, de salvar um povo para si por meio de seu Filho Jesus Cristo. E essa era a visão que Cristo tinha no Antigo Testamento. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, no fim do capítulo 24 de Lucas, ele disse aos seus discípulos o seguinte: ouça, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, irmãos, a Bíblia é sobre Cristo, Antigo e Novo Testamentos. São uma só história da redenção, cujo centro e foco, o protagonista, é Cristo. Então, para estudar o Antigo Testamento, nós precisamos partir dessa premissa importante. O Antigo Testamento é a escritura cristã, porque ele dá testemunho de Cristo e da redenção operada por ele. E é para provar isso, meus irmãos, que Mateus inicia seu evangelho com a genealogia. É para ligar a pessoa de Jesus Cristo à história de Israel e dizer que este judeu de Nazaré é o cumprimento de todas as promessas feitas por Deus ao povo de Israel. Não por acaso o Evangelho de Mateus é o que mais possui referências ao Antigo Testamento. E só para você entender, tamanha a importância da genealogia, que no Antigo Testamento todo você encontra 25 genealogias. Aí você me pergunta, pastor, qual é a utilidade delas? Primeiro, as genealogias determinavam o local de residência da família na Terra Prometida. Segundo, eram as genealogias que apontavam o herdeiro legítimo do trono de Davi. E por fim, após o retorno da Babilônia, eram as genealogias que indicavam quem podia servir como sacerdote no templo. E é por isso, volte os seus olhos ao verso 1 do texto. Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus deseja ligar a pessoa de Cristo à história de Israel, mais especificamente a duas pessoas muito importantes, que são Abraão e Davi. Por quê? Simplesmente, queridos, porque os dois receberam as maiores promessas de Deus quanto ao Messias. Ao rei Davi foi prometido que o seu trono seria firmado para sempre, e a Abraão que por meio de um descendente seu, todas as nações da terra seriam abençoadas. Então Mateus aqui, a intenção dele com essa genealogia é dizer: Cristo é o Messias esperado de Israel, ele é o herdeiro do trono de Davi, ele é a bênção de Abraão para todas as nações. No entanto, essa é uma genealogia bem comum, bem extraordinária. Primeiro,
porque Mateus não esconde períodos e fases muito difíceis da história de Israel. E segundo, porque não era hábito do judeu incluir mulheres na genealogia. Essa genealogia tem 5. 5 mulheres são mencionadas aqui. E algumas delas, queridos, com uma reputação duvidosa. Mas há um propósito nisso tudo. Essa genealogia que abre esse evangelho, ela comunica uma mensagem importante. Ela comunica uma boa notícia, esperança, de graça e de redenção para nós pecadores. Então eu gostaria de meditar com os irmãos hoje no seguinte tema: a história da redenção. A história da redenção. O que a história da redenção revelada na Escritura nos ensina sobre Deus e sobre sua salvação? Perceba que Mateus intencionalmente ele montou 3 blocos na genealogia. Eu vou trabalhar a partir desses 3 blocos. A primeira verdade fundamental que o texto nos revela está do verso 2 ao verso 6. A história da redenção revela a graça de Deus. A história da redenção revela a graça de Deus. O primeiro bloco, então, meus irmãos, foca em personagens fundamentais do Antigo Testamento, a começar pelos patriarcas de Israel. Eu quero sua atenção, volte seus olhos para o texto nesse momento, versos 2 e 3, que dizem: Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Então, Mateus está escrevendo a judeus. E uma vez que está escrevendo para esse público, é natural que ele comece com Abraão, que é o pai da nação, e a quem o apóstolo Paulo diz aos Gálatas, a quem o evangelho foi pré-anunciado. Já em Gênesis, meus irmãos, Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão por meio da bênção recebida. E é muito interessante perceber que a genealogia já começa com uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Você conhece bem essa história, porque em Gênesis Deus prometeu abençoar todas as nações da terra por meio de um descendente dele. O problema, no entanto, é que se tratava de um homem muito idoso com uma esposa estéril. Como Deus levaria a promessa a cabo? E em dado momento, movido por sua incredulidade, o que Abraão fez? Ele deitou-se com a escrava. Teve um filho, Ismael, a quem esperava que fosse o herdeiro da promessa. No entanto, esse não era o plano de Deus. Porque Deus não cumpriria a promessa por meio da força e da astúcia de Abraão, mas pelo seu próprio poder. Então, tempos depois, até então, estéril Sara, a idosa Sara dá luz a um filho, Isaque, que é incluído nessa genealogia. Mas pensando ainda a partir do prisma moral, irmãos, Abraão não foi ninguém perfeito. Ele passou longe disso, porque Gênesis registra que ele era mentiroso, mentiu para proteger-se, duvidou das promessas em algumas ocasiões, e como a influência de pai para filho é muito grande, Isaque caminhou em alguns dos pecados de seu pai, inclusive a mentira. E aí na sequência, nós temos mais uma quebra de paradigma, porque o hábito era incluir o primogênito, mas aqui nós vemos, ao invés do Esaú, o trapaceiro e o mentiroso Jacó, que roubou a bênção destinada a seu irmão. De Jacó temos Judá, que é admirado na Escritura, porque ofereceu-se como escravo no lugar de Benjamim no Egito. E porque quando seu pai estava prestes a morrer, ele profetizou dizendo, Jacó, em Gênesis 49, o cetro, ou seja, o trono, nunca se arredará de Judá. Tanto que na visão do Apocalipse, meus irmãos, registrada por João, Cristo é descrito como o leão da tribo de Judá. No entanto, mais uma vez, Judá é escolhido no lugar do primogênito Rubem. E não só isso, Mateus intencionalmente traz à memória o maior pecado de Judá, meus irmãos. Porque em Gênesis 38 está registrado que ele confundiu sua nora, Tamar, com uma prostituta e deitou-se com ela. Então a primeira mulher mencionada na genealogia era a nora de Judá, com quem ele deitou-se.
E tempos depois, diz o relato bíblico, Jacó foi informado de que essa mulher ficou grávida em um ato de prostituição. Quando ela estava prestes a ser queimada viva, ela diz: tu és o pai. Tu és o pai da criança. Aí você pensa assim, que história, né? Aí o texto bíblico diz: é deste Judá. É este homem que cometeu este pecado abominável. A partir dele, que a linhagem da salvação continua. Então vamos olhar a lista mais uma vez. Olha agora versos 4 a 6. Diz assim: Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Eu quero destacar o verso 5, preste atenção, que apresenta a segunda mulher mencionada na genealogia. Raabe. Você lembra dessa mulher no texto bíblico? Está no livro de Josué. Foi ela quem acolheu os espias de Israel, que foram consultar a terra, examinar a terra prometida antes de tomá-la. E o texto diz que ela era uma estrangeira e era também uma prostituta. E ainda no verso 5, nós sabemos que o filho de Raabe é Boaz, que casa-se com Rute, conforme a história que nós vamos adentrar, se Deus permitir, no domingo que vem. Só que o intrigante, meu irmão, preste atenção, é que Rute era uma moabita. Gênesis capítulo 19 fala de dois povos que surgiram a partir da relação pecaminosa de Ló com suas filhas. E um deles foi o povo de Moabe. E Deus, tempos depois, em Deuteronômio, pronunciou uma maldição contra este povo, dizendo o seguinte, ó: nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Mas de modo surpreendente, essa estrangeira é incluída no povo de Israel, e dela descende o grande rei Davi. E por fim, falando de Davi neste ponto, é interessante que Davi não era o mais velho, nem o mais cotado dentre os filhos de Jessé para ser rei. Sem contar que, como veremos mais à frente, o homem segundo o coração de Deus nem sempre andou nos caminhos de Deus. Ainda assim, Deus se agradou em fazer do filho mais novo de Jessé rei de Israel. Um tipo do grande rei salvador que haveria de vir. E quando nós chegamos, irmãos, ao fim desse primeiro bloco, a pergunta que fazemos é: como é possível que esses nomes entrem nessa lista? Por que Abraão, Isaac, Jacó, Judá? Como é que uma prostituta e uma estrangeira recebem o privilégio de não só entrar no povo, isso já seria o bastante, mas de ser parte da linhagem da qual viria o Salvador? E a resposta, irmãos, é por pura graça. Essa lista não é montada pelo mérito. Nenhum deles conquistou o direito a ela. E aí eu pergunto, em termos de aplicação, o que aprendemos com este primeiro bloco da genealogia? Eu quero que você guarde essa única aplicação. Preste atenção. A graça é uma boa notícia para pecadores como eu e você. A graça é uma boa notícia para pecadores como nós, meus irmãos. Entendam uma coisa: a história da redenção não é sobre homens e mulheres perfeitos. Não é sobre pessoas que são capazes de salvar a si mesmos. Ela não é um registro da nossa conquista, das boas obras e dos méritos dos homens. Pelo contrário, você sabe sobre o que trata a história da redenção? Ela expõe o nosso fracasso em Adão. Ela expõe a nossa impureza, a nossa infidelidade e incapacidade de achegarmos a Deus pelas obras de nossas próprias mãos, porque a Escritura declara: não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, que conquiste a Deus por seus atos de justiça. Nenhum de nós, meus irmãos, nem vocês, viu, crianças? Nenhum de nós merecemos qualquer presente da parte de Deus. Porque se depender da nossa performance, de como vivemos, tudo o que podemos esperar é condenação, porque estamos sempre aquém do que Deus exige, do que Ele é. Mas essa lista, ouça isso, essa lista está aqui para provar que a salvação não é comprada pelo mérito. O Evangelho não é uma boa notícia para pessoas perfeitas
que andam na linha. Esta lista, a história da redenção, recorda que Cristo nasceu de uma linhagem de pecadores para salvar pecadores. O Filho do Homem não veio para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, meus irmãos. Não é a sua perfeição que garante a entrada nessa lista, mas é a graça de Deus. Nós, pecadores, somos abençoados com a salvação por pura graça. Então essa bênção é para você que é como Abraão, que vacila, que entrega-se à incredulidade, que desconfia das promessas e da verdade de Deus. Este presente é para pessoas como Jacó, Judá, Raabe, que cometeram graves pecados. Eu pergunto a você, sabe os seus maiores juízes? Os pecados mais escandalosos que cometeu, o que possivelmente comprometeriam sua reputação, fazem você olhar para o passado com dor. Sabe o que essa lista está nos ensinando? Que até mesmo, ouça, os maiores pecados podem ser perdoados por Deus. Por pura graça, irmãos. Os que foram adúlteros, imorais, mentirosos, impiedosos, blasfemos, estes são e podem ser incluídos na lista graciosa da salvação. Esta salvação é para pecadores como você. É para pecadores como Ruth, por exemplo, uma estrangeira, impedida de adentrar a Assembleia de Deus exatamente como nós, mas que por pura graça fomos aproximados por Ele. Foi para salvar pessoas assim, meus irmãos, que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Para salvar pecadores. Ele não veio chamar justos. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento e salvá-los. Então, se de alguma forma você se identifica com os pecadores dessa lista, como alguém incapaz de agradar perfeitamente a Deus, como alguém vazio de justiça e de mérito próprio, o que essa lista está comunicando é exatamente para pessoas como você que Cristo veio e que a salvação se manifestou. A salvação é para pessoas como nós, pela graça. Pela graça, meus irmãos. Se você já é crente, você se alegra, você tributa louvor a Deus, e você nunca se esquece, você permanece em Deus por graça. E se você ainda não tomou posse dessa graça, creia em Jesus Cristo. Se a posse dessa graça, que não é para os melhores, é justamente para os piores. Crianças, prestem atenção. Crianças, prestem atenção. Vou dizer uma coisa para vocês, ó. Muitas vezes, vocês podem ler a Bíblia, essas histórias que os pais de vocês contam, vocês podem achar, olha só como Abraão era uma pessoa boa, né? Como Davi era corajoso, como fulano de tal. Mas deixa eu dizer um segredo para vocês, olha, todas essas pessoas aqui, ó, elas eram pecadores como nós. E elas só são salvas por um motivo, que é pela graça. Que nem você, nem eu, que qualquer pessoa que é salva. Pela graça. Na Bíblia não tem ninguém que foi bom bastante, perfeito, que conseguiu ser salvo. Todos somos salvos pela graça. Nunca esqueçam disso, tá bom? Todas essas pessoas que nessa lista eram igualzinho a você, Maria. Carne e osso, cheio de pecado, cheio de erro, tá bom? Nunca esqueçam disso. Salvação é pela graça. Segundo lugar, meus irmãos, a história da redenção. Primeiro, ela revela a graça de Deus. E em segundo, versos 6 a 11, a história da redenção anuncia a expectativa pelo Rei perfeito. A história da redenção anuncia a expectativa pelo Rei perfeito. Então, Mateus passa agora ao segundo bloco, que se concentra no período da monarquia ou dos reis. E eu quero que você entenda, olhe para mim, preste atenção. O Senhor instituiu a monarquia para ser um símbolo da forma como ele governava o seu povo, para ser um retrato fiel de como Yahvé, o Senhor, governava o seu povo. E é claro que essa é uma lista exclusiva, no sentido de que o evangelista não citou todos os reis da história de Israel. Ele selecionou alguns que seriam úteis aos seus propósitos aqui. Então,
Vamos fazer a leitura do verso 6 ao verso 11. Acompanhe com atenção, tá bom? Eu quero vocês, enquanto eu estiver falando, quero vocês olhando para mim, tá bom? Por favor. Diz assim o texto bíblico: e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então, primeiro detalhe importante, note que essa é uma lista onde todos os homens são reis, mas só um recebe menção honrosa: Rei Davi. E aí nos perguntamos por que Mateus procedeu dessa forma? Possivelmente porque foi com Davi que ele firmou a aliança do reino, que seria cumprida em Cristo. Então Davi é a figura mais importante do período da monarquia. Mas apesar disso, irmãos, Mateus não esconde seus pecados. Porque além de seu herdeiro Salomão, o autor faz questão de destacar sua mãe. E note que ele não a faz pelo nome, mas ele a chama de a que fora mulher de Urias. Veja como ele é intencional. 2 Samuel capítulo 11, está registrado o adultério de Davi com Batseba, e o adultério do então marido Urias pelas ordens de Davi. Então entenda, a linhagem da salvação, ela continua a partir da mulher que fora que Davi roubou de Urias. Aí seguimos. O que dizemos de Salomão, meus irmãos? Seu reinado começou promissor. Não havia ninguém sábio e próspero como Salomão, mas ele não terminou bem. Porque o texto de 1 Reis diz que ele, ou suas mulheres, perverteram seu coração e o levaram a adorar outros deuses. E como consequência do seu pecado, Deus dividiu Israel entre o reino do norte e o reino do sul, que é Judá. Então, todos os reis dessa lista, meus irmãos, da genealogia de Mateus, foram reis que ocuparam o trono do reino do sul, de Judá. E é interessante que depois de Salomão, nós temos uma mistura de reis maus e reis bons. Então, por exemplo, falando dos maus, temos Roboão, Abias, Jorão, Acás, Manassés, Amon e Jeconias. Todos estes, diz o texto, fizeram o que o Senhor reprova. Conduziram Judá à idolatria. 2 deles em específico, Acás e Manassés, chegaram ao ponto de sacrificar o próprio filho a divindades pagãs. E a pergunta que fazemos, como então Judá não foi destruída por Deus por causa do seu pecado? E aí lá em 2 Reis, nós encontramos a resposta. Porque está escrito, porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito, de lhe dar sempre uma lâmpada a seus filhos. Então foi a promessa que Deus fizera a Davi que impediu a completa destruição ou a interrupção da linhagem da salvação. Mas Judá não viveu somente com reis maus. Ela teve reis bons, de fato. Nós temos aqui Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Quanto aos 2 primeiros é dito que eles viveram de forma reta perante o Senhor, mas não foram perfeitamente obedientes. Sobre Ezequias, é dito na Escritura que nunca houve um rei, nem antes, nem depois dele, entre todos os reis de Judá, como Ezequias. Por quê? Ele confiou no Senhor de todo o coração. Ele obedeceu aos seus mandamentos e ele destruiu muitos postes ídolos em Judá. Ele lutou para resgatar a nação da idolatria na direção do Senhor. E Josias seguiu no mesmo caminho. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E foi durante o reinado de Josias que o livro da lei foi reencontrado, lido para todo o povo, e então assim a nação renovou a aliança com Deus uma vez mais. E aí quando chegamos ao fim desse bloco da monarquia, irmãos, embora estes reis tenham promovido grandes reformas em seu tempo, eles não conseguiram evitar o desfecho final, que é o exílio da Babilônia.
A nação foi tomada por Nabucodonosor. Jerusalém foi destruída. Eles foram levados ao exílio da Babilônia como uma punição pelo seu pecado. E por causa do pecado, irmão, Judá acaba sem rei. E aparentemente a monarquia chegou ao fim. E nos dias em que Mateus escreveu este evangelho, nos dias em que Jesus Cristo encarnou, a pergunta, a expectativa que animava o coração de todo judeu era: quando o reino será restaurado a Israel? Quando o trono de Judá será ocupado outra vez? Então, irmãos, os altos e baixos dessa genealogia pretendem causar um efeito de expectativa. Expectativa pelo rei perfeito, pelo verdadeiro herdeiro do trono de Davi, que é o Messias. E aqui é a única aplicação desse ponto. Meus irmãos, preste atenção. Vamos colocar nossa esperança no rei perfeito. Isso parece muito óbvio, de fato. Mas a verdade é que, como Israel, meus irmãos, nós também somos tentados a esperar demais dos reis deste mundo. E quem são eles? Bem, os reis podem ser os governantes do Estado, podem ser líderes religiosos, figuras públicas, magnatas da economia, ou ainda nosso cônjuge, nossos pais. Ou seja, nós queremos uma figura que nos governe, que nos guie, que nos proteja, lute por nós, conserte as coisas ao nosso redor. E de fato, suas reformas podem ser bem intencionadas, podem causar mudança, mas elas não consertam definitivamente a Babilônia. Essa Babilônia que nós vivemos. Não consertam definitivamente. E aí você me pergunta: qual é, pastor, a nossa esperança em Deus? Em quem nós podemos esperar enquanto vivemos nesse exílio? E a resposta, irmãos, que a genealogia dá, quase que gritando aos nossos ouvidos, é: no Rei perfeito que já veio, em Cristo. Porque diferente dos outros reis, irmãos, de Davi em diante, só Cristo atende perfeitamente às expectativas do nosso coração, a começar, porque Ele venceu os nossos maiores inimigos. Ele venceu o mundo, a carne e o diabo, e em sua morte de cruz e ressurreição, Ele nos deu a vitória final. Ele dá-nos vitória sobre a morte, sobre o juízo. Ele dá-nos salvação eterna. Mas esse rei, além de salvar-nos do pecado e de nossos demais inimigos, ele também nos protege no presente. O que você acha que mantém você de pé, meu querido, diante das pressões e incertezas da vida? Da oposição do mundo, das suas próprias fraquezas. Não é sua força, não é sua disposição, não é sua persistência. É o rei que nos protege, que nos guarda em suas mãos, que nos impede de cair e de sermos laçados pelas forças do mal. E este rei, irmãos, ele tem um coração tão cheio de amor, que somos ao mesmo tempo súditos e irmãos. Ele nos ama, meu. Cristo nos ama. Ele se importa pessoalmente conosco, tanto que só nós, o seu povo, recebemos o convite de banquetear na sua mesa. E ele diz: não importa quando e onde, sempre a sala do trono estará disponível para recebê-los. Nosso rei também nos governa por sua palavra e espírito, meus irmãos. Ele nos guia à sua vontade, ele nos guia à semelhança com ele. E por fim, somente ele é capaz de colocar este mundo em ordem. E sabe o que é melhor de tudo? É que ele não é só capaz, ele irá fazer. Porque já hoje, meus irmãos, Cristo é rei sobre o universo. Cristo está sentado à destra de Deus e ele governa soberano. O que vai acontecer no último dia é que todas as nações, todas as línguas e tribos serão obrigadas a dobrar-se diante dele e a reconhecer sua monarquia. Mas Cristo já é rei. Então, meu irmão, eu digo a você: não viva com falsas esperanças. Não espere demais dos homens e reis deste mundo. Olhe para o Rei perfeito, que pode nos dar verdadeira e eterna esperança. Submeta-se a este Rei. Obedeça a sua palavra e viva para servi-lo e adorá-lo enquanto você puder.
Crianças, prestem atenção. Vocês já viram uma foto, um desenho de um rei? Já viu que usa coroa? Já viu? Já viu? Então, crianças, hoje não é tão comum onde a gente vive, né? Mas se eu disser para vocês que Jesus é um rei, ele não usa essas coroas, ele não se veste como os reis dessa vida se vestem, como os reis do passado, mas Jesus é o rei mais poderoso que existe. Agora mesmo, ele está no céu, junto com o Pai, e ele reina. Tudo que você, o seu olho consegue ver, e o que você não imagina, Jesus é rei sobre tudo. Aí você às vezes olha para esse mundo, tem tanta coisa ruim nesse mundo, né, Aurora? E às vezes a gente fica esperando que as pessoas consertem, seja quem for. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que um dia o rei, ele vai voltar. Quando ele voltar, todas as nações da terra, todo mundo vai se dobrar diante desse rei. E ele vai ajustar tudo que está errado. Você já pensou que dia maravilhoso? Ele vai consertar, Sara, tudo o que está errado. Amém? Então vamos ao terceiro e último ponto, a história da redenção. Primeiro, revela a graça de Deus. Segundo, a expectativa pelo Rei Perfeito. E por fim, a história da redenção, da testemunho, da fidelidade de Deus. Então leamos então agora o último bloco da genealogia, verso 12 ao verso 16. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abilde, Abilde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliude, Eliude gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, meus irmãos, as palavras iniciais, elas são encher o coração de esperança. E essa aqui, eu já dou uma dica de interpretação do texto para vocês. As palavras, elas nunca são colocadas ao meu prazer, elas são colocadas intencionalmente no autor bíblico. Aí ele começa assim, ó, depois do exílio da Babilônia. Meus irmãos, há tanta teologia aqui. Depois do exílio da Babilônia. Meus irmãos, é impressionante que a despeito de todos os pecados, ainda haja um futuro para Judá pós-exílio da Babilônia. O cativeiro não foi o fim. Aí vocês perguntam por quê? Porque Deus havia prometido. 70 anos após o sofrimento no cativeiro, eles voltariam para a terra. É o que nós vemos acontecer quando lemos os livros de Esdras e de Neemias. E a maior parte do período descrito entre o verso 13 e o verso 16 se dá no período intertestamentário. Ou seja, no período que se dá entre o Antigo e o Novo Testamento. Então nós não temos abundância de informações sobre os nomes que foram aqui registrados nessa parte da genealogia. Mas eu quero fazer um destaque especial à figura de Zorobabel. Porque no período em que o povo retorna a Jerusalém, o templo é reconstruído e quem estava sob o governo de Judá era Zorobabel. Tamanha foi a importância desse homem, queridos. Depois eu recomendo você fazer a leitura do livro de Ageu, do livro de Esdras e Neemias, se você entender, que Ageu, Deus, por meio do profeta Ageu, fez a seguinte promessa a Zorobabel. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, essa é uma promessa sobre o Messias. O que Deus está dizendo é que Zorobabel teria um descendente que seria levantado para fazer uma obra muito maior do que a reconstrução do templo, do que reerguer Jerusalém. Um descendente dele receberia o anel de selar, que é o governo. Ele está dizendo, olha, o trono de Judá será restaurado e um descendente teu governará para sempre. E aí nós chegamos ao verso 16, que é o clima que Jacó gerou a José, marido de Maria. Note as palavras, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Perceba o uso cuidadoso das palavras de Mateus. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Você percebe que o padrão da genealogia é interrompido? Por quê? Porque José não gerou a Jesus. É por essa razão
que Mateus faz questão de lembrá-lo como marido de Maria, pois o relato bíblico não podia ser mais claro. A Virgem deu à luz a um filho sob o poder do Espírito Santo, enquanto estava prometida em casamento a José. Ou seja, Jesus foi gerado sem participação masculina. Mas aí nós nos perguntamos, e o que faz então esse carpinteiro aqui? Por que esse carpinteiro humilde, ele é mencionado aqui, irmãos? Porque ele era pai no sentido legal. E é por meio dele, que era um descendente de Davi, que o direito ao trono de Davi é transferido a seu filho. E aí, quanto ao nome do menino, o anjo foi muito específico: chame-o de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados dele. Esse é exatamente o significado do nome de Jesus, viu, crianças? Preste atenção. Sabe o que significa Jesus? Jesus significa Jeová salva. Jeová é a salvação, porque ele veio para salvar seu povo de seus pecados. Mas ele é também chamado de Cristo, que é a forma grega para Messias no hebraico. E o que é que Messias quer dizer, irmãos? É ungido. É aquele que foi separado por Deus, ungido com o Espírito, para salvar seu povo, ser nosso profeta, sacerdote e rei. E Mateus conclui dizendo: de sorte que todas as gerações, verso 17, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. Desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então vocês percebem como os altos e baixos na história caminham na direção de um propósito. Por maior que fosse a infidelidade de Judá, essa lista prova a fidelidade de Deus. Porque ele não se esqueceu do seu povo. Ele não deixou uma única promessa sem cumprimento. Tanto que, na pequena Belém da Judéia, uma jovem virgem deu à luz a um menino, cumprindo a promessa, a profecia do profeta Isaías, que nós lemos no início do culto. Ela deu à luz a um menino, o Emanuel, Deus conosco, que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo. Como nós podemos aplicar, meus irmãos, esse último bloco da genealogia? Eu quero fazer duas breves aplicações. Primeiro, em todos os momentos da vida, meus irmãos. Preste atenção, em todos os momentos da vida, somos lembrados de que podemos confiar na fidelidade do nosso Deus. Todos sem exceção. Por mais difícil que seja acreditar nisso, você pode viver com esperança. Eu sei que nós estamos rodeados, irmãos, de tristeza, de morte, de violência, de injustiça, de maldade. Mas a vida no exílio é assim. A vida no mundo em que vivemos é assim. Aí você talvez se pergunte: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus não se importa? Será que Deus não está vendo? E o que é que essa genealogia nos comunica? O que é que a própria história da redenção nos ensina? Que Deus é um Deus fiel às promessas que faz. Meus irmãos, ele não é como o homem que volta atrás da sua palavra. Ele cumpre tudo o que prometeu. E é por isso eu me indago: por que nós desconfiamos tanto então? Se Deus é tão fiel, por que desconfiamos? Por que nos entregamos à incredulidade, ao desespero, à ansiedade? Se esse é o Deus em quem cremos, o Deus fiel, por que as circunstâncias da vida nos assombram? Porque qualquer vendaval tira-nos a firmeza. É porque desconhecemos o Deus a quem servimos. Desconhecemos as promessas que Ele nos fez. E aqui vai a segunda aplicação. Meu irmão, vamos nos agarrar às promessas da palavra de Deus. O maior bem que podemos fazer ao nosso coração é conhecer e entesourar no íntimo todas as promessas de Deus. Então confie no Deus que vai suprir as necessidades da tua família, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Esteja certo que Deus nunca vai abandoná-lo diante da crise. Esteja você enfrentando uma dificuldade em casa, o sofrimento do luto da enfermidade. Deus promete: nunca irá desampará-lo. Creia que por maiores que sejam suas fraquezas, se você é crente, se você tem fé em Jesus Cristo, Ele vai preservá-lo até o fim.
Ele vai apresentá-lo perfeito naquele dia. Ele não vai deixá-lo cair. Aí você me pergunta, como é que você pode falar com tanta certeza sobre isso, pastor? E aqui é o arremate. Que, meus irmãos, se ele cumpriu sua maior promessa, se ele nos enviou seu Filho bendito, quanto mais não há de cumprir suas demais promessas. Quando somos infiéis, ele permanece fiel. Esse é o Deus a quem servimos. E eu concluo perguntando você percebe o valor que há no Antigo Testamento? Você percebe agora porque você não pode pular as genealogias da Bíblia? Porque como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, preste atenção. Ele escreveu no capítulo 15 de Romanos. Abra comigo nesse texto. Romanos capítulo 15, verso 4. Romanos 15, 4. Disse assim o apóstolo Paulo: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Toda a Escritura, irmãos, Antigo e Novo Testamentos, nos foi dada para que tenhamos esperança. Eu pergunto a você, será que é o que você tem buscado, meu amigo? Esperança. E a mensagem clara que essa genealogia comunica: só em Cristo há esperança. Só no Salvador prometido você encontra salvação e esperança. Portanto, o chamado do Evangelho para você é: creia neste Jesus. E por maiores que sejam os seus pecados, por pura graça, você é incluído, pode ser incluído na lista da salvação. Por pura graça, você é colocado sob os cuidados desse rei. Você vai provar da fidelidade dele por todos os seus dias. Creia em Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Fechemos nossos olhos, oremos ao nosso Deus. Ó Senhor, obrigado a Deus pelo teu bendito Evangelho. Porque tudo o que foi escrito foi para a nossa consolação e para a nossa esperança, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a manejar a tua palavra, a não desprezar a tua escritura e a entendermos, ó Deus, que tudo que foi revelado nada mais é do que uma grande história da redenção. E o Senhor revela-se e o Senhor busca redimir o povo para si. Nós somos o teu povo. Eu quero te bem dizer, ó Deus, porque nós somos a extensão dessa história. Porque tudo isso se deu, o Senhor se revelou na história progressivamente para que nós tivéssemos conhecimento do Evangelho, para que o teu Filho, nosso Redentor, viesse ao mundo e nos salvasse. Ó Deus, firma-nos na tua salvação. Ajuda-nos a responder teu Evangelho com obediência ao Rei. Confiar na fidelidade dele. E ó Deus, que o Senhor quebrante os corações aqui, os corações endurecidos, para que submetam-se a Cristo, creiam nele para a salvação. No nome de Jesus e para a glória dele. Amém.